Olá, tudo bem? Primeiro dia de história. Vamos falar então sobre o estado da Guanabara. Sim, hoje é dia. Em primeiro lugar, um beijo pra você que é do Rio de Janeiro e tá aqui assistindo esse meu vídeo. Beijão pra você, tá? Se você gosta de história, história regional, história, um pouquinho de história do Brasil, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Ative o sininho para poder receber todas as notificações assim que tiver vídeo novo, tá? Esse mês agora nós vamos falar do estado da Guanabara. Mês que vem, semana que vem nós vamos falar sobre o que foi a perestroika. Se você gosta de história, aqui é o lugar certo. Se você puder e quiser, financie o canal via chave Pix no topo, no canto superior, no topo do vídeo, tá? Bom, primeiro tema de abril nós vamos falar sobre o estado da Guanabara. O que foi esse tal de estado da Guanabara? Como é que surgiu, como é que foi concebido o tal do estado da Guanabara? Eu já falei aqui, mas como é que surgiu o Distrito Federal, que a gente conhece, né? Beleza, o Distrito Federal, que é uma unidade da federação, embora não seja um estado, ele foi criado pelo presidente Juscelino Kubitschek do período populista, tá? Então, olha só, da Constituição lá de 1946 até 1964, o Brasil viveu um período chamado período populista da história, tá? Nesse período populista da história, nós tivemos presidentes que fizeram coisas bem importantes. Entre eles, esteve Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, cumprindo a Constituição, em um dos seus artigos, dizia que a capital federal deveria ser levada para o interior do Brasil, deveria adentrar o Brasil e fazer enfim, residir ali. Tá? Uma coisa que a gente tem que saber é que antes, tá, mas onde ficava a capital federal antes de ser transferida para o Rio de Janeiro? Antes da transferência da capital federal para o Distrito Federal, para o interior do estado de Goiás, né, que agora é um território autônomo, o que havia era uma cidade que acomodava a capital federal. Houve muita discussão e muito debate, principalmente pelas alas mais conservadoras, sobretudo da UDN na época, que eram contra a transferência da capital, sobretudo de um cara chamado Carlos Lacerda. O Lacerda, então, ele se posicionava absolutamente contra a transferência da capital federal para o interior do Brasil. Certo? No decreto do dia 14 de abril, após a transferência da capital, quando o Rio de Janeiro tinha deixado de ser a capital federal e tinha deixado a contragosto de muita da elite carioca, e a contragosto também de alas conservadoras, como eu já citei aqui, o próprio Carlos Lacerda, o Rio de Janeiro então perdeu todo o status que possuía, por exemplo, como capital federal. Desse status que havia sido conquistado, havia também o status enfim, todo o prestígio que havia, e Brasília era o símbolo da modernidade, promovido pelo Juscelino. Tá? Só que o Rio de Janeiro, ele não era um município como um outro qualquer que a gente pode citar aqui. O Rio de Janeiro era uma cidade, como muita gente fala, cosmopolita. Nesse estado do Rio de Janeiro, uma coisa que tem que ficar clara para vocês que me assistem é o seguinte: o Rio, então, como não era uma cidade comum, decidiu-se a partir do decreto 3752 de 14 de abril de 1960, de que o Rio de Janeiro continuaria sendo um município à parte. Tá? Foi aí então que se criou o estado da Guanabara. No estado da Guanabara tinha várias e várias coisas interessantes nesse tal de estado da Guanabara. Ali nesse estado criou-se coisas bem importantes e interessantes. Entre essas coisas estava, por exemplo,
foi feita transferências de favelas, como por exemplo a criação da Vila Kennedy, a criação da Cidade de Deus, a criação de uma série de comunidades. O mais influente de todos, entre eles, entre esses governadores, foi o Carlos Lacerda, tá? O conservador Carlos Lacerda. O estado da Guanabara, então, representa o município que hoje a gente conhece como o município do Rio de Janeiro, que antes era capital federal, logo, em 1960, tornou-se o estado da Guanabara. Tá? Nos 15 anos de existência, o mais influente e mais famoso de todos era o governador Carlos Lacerda, o conservador, o denista, que trabalhava para o Globo, enfim, a gente pode citar uma série de características que ele tinha, né? Que foi opositor de Vargas, que foi opositor do Juscelino, que foi opositor também do Leonel Brizola, que ele foi um dos mais influentes, por exemplo, dos nomes da UDN, ele que foi um dos principais homens da ditadura militar no Brasil, enfim, ele que participou daquele incidente da Rua Tutóia, do qual ele foi vítima, que foi vítima, né, que tem muito debate historiográfico se ele foi realmente vítima do que aconteceu ou não. Então, o Carlos Lacerda, dos 5 governadores que a Guanabara teve, Lacerda foi o mais influente de todos. Tá? Como eu falei, ele deu uma dinamicidade para o estado da Guanabara. Nessa dinamicidade, como ele tornou mais dinâmico o estado da Guanabara, uma das coisas que ele fez foi a reorganização de algumas estatais, empresas que pertenciam ao estado, né, no caso da Guanabara, e ele também foi importante na construção da adutora do Guandu. Olha que interessante, né? Um conservador, reacionário, blá blá blá, que construiu a adutora do Guandu, né? Na época que o Brasil passava dessa transição de uma democracia populista para uma democracia autoritária, tá certo? Então, merecida fama ou questionável fama, não vamos falar aqui, mas o Lacerda, então, ele era o mais influente de todos os nomes do estado da Guanabara, os mais famosos. Tá. Como eu falei, durou 15 anos o estado da Guanabara. Como é que a Guanabara acabou? Acabou com a dissolução a partir de um decreto feito pelo então ditador Ernesto Geisel, tá? De 1975, que deu, enfim, a dissolução ao estado da Guanabara. Bom, é isso. Obrigado por ter assistido esse meu vídeo. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Financie chave Pix no canto superior do vídeo. Até o próximo. Os altaus, a vencer, vidas negras importam. Até o próximo. Tchau, até o próximo.